Lucas Afonso. Boa noite, tudo bem? Hoje está sendo um dia incrível para a gente como igreja. Nós pela manhã tivemos batismo, nós celebramos muito. Você pode aplaudir a Jesus por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio? Glória a Deus. Uma das coisas que Jesus nos ensinou foi sobre fazer discípulos e batizar. Então isso é poderoso. Amém? Quantos estão empolgados para essa noite? Digam amém. Glória a Deus. Então eu estou com você, também estou muito empolgado para aquilo que o Senhor vai fazer. Nessa noite eu quero falar sobre construindo memórias. O Senhor tem falado muito comigo acerca disso. E eu tenho meditado muito acerca disso. E eu lembro quando a minha esposa estava grávida. Na verdade ela está grávida novamente. Então eu lembro, acho que já tem mais de 3 anos isso. Eu lembro quando a gente estava fazendo os preparativos para a gente fazer um chá de bebê para o Ravi nascer. E eu lembro quando eu estava naquela fase de preparativos, como eu ouvisse uma voz dos céus, e o Senhor estava falando comigo acerca sobre como momentos que nós temos preciosos, principalmente quando nós entendemos que foi Deus que nos proporcionou algo. Quantos sabem quando você está vivendo algo que foi Deus que proporcionou? Porque tem momentos realmente que nós trabalhamos, mas tem situações que é o próprio Deus que cria, tá comigo? Então eu estava numa dessas situações, eu não tinha planejado e foi tudo maravilhoso, e eu literalmente eu sabia, eu entendia que era Deus que estava fazendo aquilo. E eu sentia muito no meu espírito, como se Deus estivesse falando: olha, todas as memórias que você tem, principalmente dos momentos onde você está passando na minha presença, onde eu tenho intervido, isso é fundamental para você caminhar em esperança. Eu vejo que uma das coisas que muitos cristãos não têm levado a sério é de ter principalmente momentos poderosos na presença de Deus. E não somente momentos poderosos, mas como dar um passo de risco em fé para literalmente experimentar de algo a mais de Deus. Porque se você não experimenta, se você não tem momentos com Deus, se você não tem situações poderosas, é possível que você possa ficar desanimado. O que te dá esperança, eu quero falar um pouco sobre isso, além de meditar na palavra de Deus, é você ter intervenções sobrenaturais de Deus. Então você precisa buscar situações onde você de fato veja a mão de Deus agir. Está comigo? Então nós precisamos buscar situações onde nós realmente experimentamos de milagres. Talvez muitos gostam de falar quando Pedro andou sobre as águas: Pedro afundou, mas até hoje eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Então Pedro, ele tem essa predisposição de experimentar algo a mais de Deus. Está comigo? Então Pedro, está todo mundo pensando que é um fantasma. Pedro está falando: Deus, desculpa, Jesus, se é o Senhor mesmo, me chama que eu quero também andar. E naquele momento, mesmo que era um momento de medo, um momento onde as ondas estavam tudo ao contrário, Pedro, ele experimenta de um milagre. Nós não experimentamos de milagre quando as coisas estão indo tudo bem. E eu vejo que isso é um dos grandes desafios que nós temos na nossa fé cristã. Nós queremos experimentar do sobrenatural de Deus. Nós queremos ver a poderosa mão de Deus agir em nosso favor, mas nós queremos ver a atuação de Deus poderosa na nossa zona de conforto. E não tem como nós experimentarmos algo a mais de Deus, não tem como você experimentar o mais de Deus sem dar um passo de risco e fé. Sem você se colocar numa zona onde é só você e Deus, onde você está ali diante de um problema, e você está literalmente, como pode ser, de frente, para frente tem um mar, e para trás tem a galera do Egito correndo atrás de você para te perseguir. Se você olha para frente, você tem um mar. Se você olha para trás, tem um exército tentando te perseguir. Mas são nesses momentos onde nós pensamos que tudo acabou,
que é onde nós experimentamos do favor de Deus. Eu não sei se você se sente dessa forma, se você tem um mar na sua frente e você está olhando para trás e tem um exército, mas eu quero dizer, é nesse exato momento que você pode experimentar da poderosa mão de Deus. Lucas, eu estou nessa situação, glória a Deus, porque você está ao ponto de vivenciar um milagre no Senhor. E todas as vezes que nós aprendemos agora a construir memórias, momentos poderosos, isso agora é um sustento, isso agora é uma segurança, porque agora se nós já vimos a intervenção sobrenatural de Deus no passado, e se nós nos deparamos com uma situação difícil no presente, nós temos uma memória. Lembra do que Jeremias diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então agora ele já passou por algo, ele já vivenciou algo, e agora ele tem autoridade para experimentar aquilo no presente. E não somente isso, as intervenções de Deus, elas nos mantêm esperança para nós vermos não somente hoje, mas para nós termos um futuro de paz, um futuro que nós não temos o que temer. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que nós precisamos de literalmente vivenciar os milagres de Deus. Nós precisamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não convivi com os discípulos de Jesus, você também não. Mas acredito que uma das coisas que os discípulos não tinham era medo. Eles não tinham medo de exatamente nada, porque eles viram tudo. Imagina, eles viram cegos enxergando. Eles viram paralítico andando. Eles viram pessoas que estavam literalmente possessas, com legiões e legiões de demônios. E eles viram pessoas sendo libertas. É por isso que depois da morte de Jesus, o evangelho avança, a igreja de Jesus cresce, porque eles tinham lembrança da intervenção sobrenatural de Deus. E algo que eu quero te encorajar você nessa noite, talvez você possa falar: Lucas, eu nunca vivi nada poderoso em Deus. Mas eu quero te encorajar você nessa noite a começar pelo básico. O que é o básico? É meditar na palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmos 119, versículo 52. Adonai, eu guardo na mente teus antigos mandamentos, nos quais eu encontro conforto. Lucas, eu ainda não vi o mar se abrir, eu ainda não vi uma intervenção na minha família, eu ainda não vi um milagre, mas eu quero te dizer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a meditar na palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, como eu posso construir memórias. Primeiro ponto, eu preciso crendo que a palavra de Deus é segurança. Você precisa acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Quando você para meditar em Salmos, você vai notar que é recorrente as situações onde o salmista, eles recitam sobre a fidelidade de Deus, sobre o agir de Deus, sobre como Deus é bom, como Deus fez no passado. E literalmente amo. Eu estava meditando muito nesse versículo hoje, que Filipenses 3:1 diz. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Eu amo isso, porque nós precisamos estar com uma disposição de ouvir a palavra de Deus. Quando você sai da sua casa e você vem para o culto, você precisa estar com o coração aberto para aquilo que Deus vai falar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu já escrevi isso para vocês, mas eu faço questão de reiterar, porque isso é uma segurança para você. Sabe o que eu sinto muitas vezes? Nós lemos às vezes um versículo, nós lemos às vezes um capítulo, e nós já paramos aí, sendo que a palavra de Deus está nos encorajando. Olha, aprenda a meditar nisso. O apóstolo Paulo está falando: olha, eu estou escrevendo as mesmas coisas, eu já escrevi isso para você, mas isso é uma segurança.
Quando você chegar lá, estiver lendo seu Salmo 23, eu sei que talvez muitos aqui saibam os 6 versículos do Salmo 23, e glória a Deus por isso, é muito poderoso. Eu acredito realmente que nós precisamos aprender a decorar versículos, para principalmente em momentos de angústias, nós declararmos isso. Mas algo que eu sinto nós precisamos aprender a refugiar na palavra de Deus, mesmo que você já saiba aquele capítulo. Quando você se deparar lá com o Salmo 23, você precisa meditar nisso, até que isso se torne verdade. Você precisa parar naquilo, até que aquilo entre dentro de você, até que aquilo se torne uma verdade dentro de nós. Não é, algum tempo atrás, acho que o pastor Lucas estava falando sobre isso, que uma informação, ela é totalmente diferente de uma revelação. Eu vejo que muitas vezes nós estamos muito preocupados em sermos informados e não ter uma revelação do Senhor. E quer que eu seja bem sincero com você, eu já aprendi que, principalmente uma revelação da palavra, ela não vem apenas de um cronograma bíblico que você lê. Glória a Deus, quantos estão participando do nosso cronograma bíblico? Nós já estamos encerrando o ano, nós já estamos quase concluindo a leitura da palavra. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ter uma revelação, porque elas estão muito mais preocupadas em querer concluir a palavra, a leitura. Elas estão preocupadas em concluir a leitura do dia, do que a meditação, até que aquilo se torne uma verdade. Eu quero te encorajar você, aprenda a meditar na palavra de Deus e não saia da palavra de Deus até que aquilo se torne forma em você. E talvez fale, Lucas, eu vou ficar parado o dia todo. Não, mas eu tenho certeza que se você leu um exemplo, você leu 100 versículos no dia, eu tenho a plena certeza que um versículo talvez te chamou mais atenção, e talvez esse chamar mais atenção não seja a sua atenção, mas simplesmente é o Espírito Santo de Deus querendo falar com você. E muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que o Senhor quer nos conduzir. E se você não meditar naquele versículo e começar a falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? Pai, o que o Senhor quer me encorajar através da tua palavra? E a partir do momento que você começa a meditar, isso vai gerando em você uma segurança. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 4:9. Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Eu não sei se você tem filhos, se você tem netos, mas hoje eu já tenho um filho. Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Uma das formas de você manter em segurança é compartilhando aquilo que Deus já fez na sua vida. Isso te deixa humilde, isso te deixa quebrantado. A palavra de Deus está falando, olha, conserve isso na sua memória. O Senhor está nos dizendo aqui uma arma poderosa para nós vivermos em segurança. É você compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Eu não sei você, mas quanto a mim, todas as vezes que eu digo algo que Deus fez na minha vida, eu não fico oprimido, eu não fico em depressão, eu não tenho angústia. É natural, à medida que nós vamos falando, olha, Deus já fez isso na minha vida. Quando você começa a compartilhar, quando eu estou tomando um café com alguém, quando eu estou compartilhando com alguém, automaticamente, quando eu começo a falar das coisas, das intervenções sobrenaturais de Deus na minha vida, automaticamente isso é gerado fé em mim, gerado fé em você. Nós precisamos aprender a falar mais daquilo que Deus fez, ao invés de ficar murmurando. Porque todas as vezes que nós falamos, todas as vezes que nós compartilhamos, isso tem o poder de fazer novamente. Olha o que o salmista está falando em Salmos 26, versículo 7. Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. E por que nós precisamos ler a palavra de forma contínua? Porque você precisa saber aquilo que o Senhor já fez. Nós precisamos aprender a cantar hinos de louvor, nós precisamos falar das maravilhas do Senhor dia após dia. Quero te encorajar você a iniciar a sua semana amanhã,
a falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que nós estamos precisando, e eu sei que muitos de nós precisamos de um milagre, mas eu sei que praticamente todos, se não a grande maioria aqui nessa noite, já viveu algo poderoso em Deus. Enquanto você testemunha, enquanto você compartilha, o Senhor está gerando fé na sua vida e gerando fé na vida de outras pessoas. Porque a fé, lembra? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você fala, e todas as vezes que você decide conversar acerca dos planos de Deus, isso é gerado uma fé em você. É impossível você compartilhar da palavra de Deus e ter uma vida de desânimo. É impossível. Quando você está falando de Jesus, quando você está compartilhando aqui, Deus está falando, é impossível o desânimo ter espaço na sua vida, irmão. Não tem como você falar de Deus, olha, no ano 2018 eu estava passando por isso, Deus fez isso na minha vida. E você pode estar triste, você pode estar deprimido, pode estar angustiado, o que for, mas quando você começa a falar daquilo que Deus já fez, eu não tenho como te explicar, mas eu sei que algo poderoso começa a ser liberado, algo dentro de mim, algo dentro de você começa a ser transformado, porque você está falando do poder de Deus. E nós não podemos nos envergonhar daquilo que nós carregamos. Lembra que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós temos algo poderoso. Você tem algo poderoso. O evangelho é algo que todo mundo busca, mas que ninguém sabe que é ele. Nós temos o que todo mundo deseja. Então quando você compartilha a palavra de Deus, ela vai gerando vida, ela vai revigorando a sua alma. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 19:7. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Quando você vai falando de Deus, a sua alma vai sendo revigorada. Talvez você pode estar me dizendo essa noite, Lucas, eu estou cansado. Lucas, eu estou sem ânimo. Eu quero te dizer algo, se você começar a meditar na palavra de Deus, a sua alma vai ser revigorada. Muitas vezes nós estamos buscando no mundo, muitas vezes nós estamos buscando em algo, mas eu quero te dizer, tudo que você precisa está na palavra. O Senhor está nos dando uma promessa, e você meditar na palavra, eu vou revigorar a sua alma. Eu vou alinhar a sua alma. Talvez você fale, Lucas, eu sou tão frustrado, eu já passei tantas situações, a minha alma está toda destruída. Mas eu quero dizer, se você começar a meditar, o Senhor vai começar a revigorar a sua alma, o Senhor vai trazer vida aonde não tem vida. Porque eu acredito que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, foi o mesmo Espírito que a palavra de Deus fala que os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo a escrever essa palavra. Muitas vezes nós confundimos, nós pensamos que os homens escreveram de forma normal. Você fala, não, foram homens como eu e você, mas esses homens, quando escreveram a palavra, eram homens conduzidos pelo Espírito Santo. Eles não estavam, eu acho que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava falando isso, ele estava experimentando o poder de Deus, ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu consigo entender quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E você sabe quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, saem muitas vezes palavras da sua boca que você não planejou. Quando já experimentaram disso? Você está falando, isso aqui não sou eu. O Senhor quer nos levar a nós compartilharmos, porque todas as vezes que nós compartilhamos, isso é gerado vida. Olha o que Salmos 63, versículo 3 diz. Salmos 63, versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Nós precisamos aprender a nos concentrar em Jesus. Quando você for para a sua cama, querido, ao invés de você pegar o seu celular, começa a meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o teu sono ele vai ser diferente. Olha o que o salmista diz, quando eu vou para a cama, o que eu faço agora é meditar, é começar a se encher de Deus. E a meditação, eu quero te encorajar, não é algo passivo, mas quando você está ali, Deus, obrigado
por aquilo que o Senhor fez no ano passado. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na vida da minha família. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no meu emprego. Pai, obrigado por o Senhor está fazendo aqui na minha nação. E quando você começa a se encher, quando você começa a recitar, quando você começa a pensar nisso, você começa a ser encorajado. A presença de Deus é liberada sobre a sua vida. A palavra de Deus também diz lá em 1 Coríntios 6,17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Estava meditando nisso e encontrei esse versículo ontem. Eu nem sabia que esse versículo existia. A palavra de Deus está falando que mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Queridos, se a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou um com Ele, tudo que eu preciso eu já tenho, porque o Senhor é um comigo. Você consegue entender que a partir do momento que a nossa vida foi entregue ao Senhor, agora nós somos um com Ele. A mesma natureza que está em Jesus agora está em mim. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que habita em mim. O mesmo Deus que abriu o mar, Ele mora em mim. Eu sou um com Ele, e é por causa disso que eu não temo, porque o próprio Deus, Ele está habitando em mim. Acredito eu que deve ser por causa disso que Jesus ele não tinha nenhum medo, porque lembra, Jesus fala assim, olha a última oração intercessória de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Se nós entendemos que agora nós estamos unidos com Deus, nós agora podemos vencer todas as coisas. O Senhor habita em mim, o Senhor habita em você. Já falei isso nessa noite, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora Jesus profetizou que Ele estaria conosco. O Espírito Santo está aqui, o mesmo. Imagina comigo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está aqui nessa noite. O mesmo Deus que tirou Jesus da morte, o mesmo Jesus que restaurou todas as coisas, o mesmo Espírito que tirou Jesus daquele lugar que todo mundo pensou, olha, acabou. Foi o mesmo Espírito que tirou Jesus daquele lugar, Ele está aqui. E nós precisamos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Eu não tenho pacto com o mundo, eu não tenho pacto com a minha velha natureza, eu tenho pacto com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não tenho pacto com o pecado, querido, você não tem pacto com o seu passado. Você tem pacto com aquilo que o Senhor está preparando para o seu futuro. Se passou, passou. A palavra de Deus fala, olha, se agora eu estou em Cristo, todas as coisas velhas se passaram, e eis agora que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz, eu estou caminhando para aquilo que está proposto. Eu não estou olhando para trás, eu estou caminhando para aquilo que o Senhor já me prometeu. E é o que eu quero te encorajar. Desculpa a redundância, mas o meu segundo ponto que eu quero compartilhar com você é: para você criar memórias na presença de Deus, você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que o meu filho já aprendeu. Eu falo isso para ele todos os dias: Ravi, você é forte, e ele conclui, e corajoso. Eu falo todos os dias: Ravi, você é forte e você é corajoso. E sendo bem sincero para você, Deus falou muito comigo, eu estava meditando nisso hoje. Olha o que a palavra de Deus diz lá, se vocês só quiserem acompanhar, mas eu sei que muitos de vocês sabem essa história. Está em Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrem na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Deus nesses 3 capítulos fala por 3 vezes a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Uma das coisas poderosas que o Senhor já começa dizendo para Josué: Josué, Moisés está morto. Não sei se você entende sobre isso, mas Moisés era uma segurança para Josué. Moisés era uma segurança. Então imagina agora o seu mestre. A palavra de Deus chega a dizer, uma das formas como Deus chama, uma das formas como Josué é chamado na palavra de Deus é: Josué, servo de Moisés. Agora imagina, o seu Senhor está morto. O Senhor está falando para Josué o seguinte: Josué, Moisés morreu, glória a Deus por tudo que que Moisés já fez, mas agora é com você. Está comigo? O Senhor está falando: olha, Moisés morreu, agora é com você. Sabe o que eu vejo? Isso é só uma analogia, só um pensamento mesmo. Tem muitas coisas que o Senhor deixa que morra na nossa vida para nós nos levantarmos. Tem muitas coisas que morrem na nossa vida, a gente está pensando que é o nosso fim. Talvez Josué estava de cabisbaixo e falou assim: olha, o meu Senhor agora morreu. O que é meu líder, aquele que me conduz, ele morreu. O que eu vou fazer agora? Deus aparece para Josué: Josué, levanta a cabeça, seja forte, o meu servo Moisés morreu, mas agora é eu e você. O que Deus muitas vezes está dizendo para você? Olha, beleza, morreu, você está angustiado, mas Deus está falando para você nessa noite: levanta a cabeça, apenas seja forte e corajoso, agora é com você. O Senhor está dizendo: olha, não importa o que aconteceu, mas agora é com você. Outra coisa que o Senhor fala: como prometi a Moisés. O Senhor não esquece de nada que Ele prometeu para mim e para você. Ele falou assim: olha, como eu prometi a Moisés, o pacto que eu fiz com Moisés vai continuar através de sua vida. O Senhor ele tem um pacto com a sua palavra. Uma vez que o Senhor liberou a palavra, o Senhor tem desejo de cumprir. Talvez você possa falando uma coisa que eu sempre gosto de recitar e falar. Tem muitas pessoas que já receberam a mesma promessa 5 vezes, e elas pensam que Deus tem amnésia. Não, Deus não se esqueceu. Quem esquece muitas vezes somos nós, e é por causa disso que o Senhor tem que ficar insistindo em profetizar a mesma coisa, para ver se de alguma vez nós começamos a acreditar que aquilo é verdade. Muitas vezes o Senhor está falando: olha, eu vou te levantar você como uma voz, e Deus profetizou uma vez. Chega mais outro profeta, eu vou te levantar como uma voz. Chega na sexta-feira aqui, 11 horas da noite, a gente está concluindo nossa roda. Chega mais outro profeta, eu vou te levantar como uma voz. E ao invés de você sintonizar com aquilo que Deus está falando, sabe o que você começa a falar? Cara, estou cansado. 4ª vez a mesma palavra. 18ª vez a mesma palavra. E muitas vezes, ao invés de nós conectarmos com aquilo, nos enchermos de fé, nós pensamos que é Deus que está com amnésia. Eu não sei, talvez Josué poderia estar triste naquele momento, falando: Moisés morreu, o que Deus prometeu que ia fazer, que o povo de Israel ia entrar na terra prometida, o plano de Deus vai dar errado. E Deus está encorajando Josué: o que eu prometi a Moisés, eu vou fazer. Sabe? Eu sinto nessa noite como o Senhor falando para mim, o Senhor falando para você: o que eu prometi para você, eu vou cumprir. O que Deus falou para mim, o que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Deus, Ele não se arrepende de qualquer palavra que Ele disse. Se Ele falou, realmente Ele vai cumprir. Olha outra coisa que Deus fala para Josué: Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite. O que é isso? Eu já falei isso no primeiro ponto, mas Deus está querendo que Josué tenha segurança. Eu não tenho nenhum problema, como o apóstolo Paulo falou, isso é segurança para mim, ficar repetindo as mesmas coisas. É segurança para o Senhor saber que
você está meditando na palavra de Deus? E por último, que eu acho muito interessante nesse versículo, é que o Senhor está falando para Josué: Josué, não se apavore e nem se desanime. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque Josué, depois aqui, ele vai enfrentar algumas situações difíceis. E eu vejo que quando você está diante de uma situação difícil, você não pode se apavorar, você não pode se desanimar. Você não pode entregar as fichas quando tudo parece ir contra você. Deus está falando: Josué, quando as coisas saírem fora do seu controle, quando as coisas estiverem ruins, respira. Não se apavore, não se desanime. E Deus, ele repete novamente: seja forte e corajoso. Você precisa se levantar nessa noite, querido. Não se vitimize, mas assuma a responsabilidade. Eu sei que todos nós temos promessas, mas você tem que ser a pessoa mais responsável por desejar viver as promessas de Deus. Quantos querem viver as promessas de Deus? Diga amém. Mas assuma a responsabilidade. Não se vitimize. Você tem duas situações. De que forma você responde uma dificuldade? Eu gosto do que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, nós já temos uma promessa que tudo vai dar certo. Gosto que o apóstolo Paulo também fala em Coríntios, fala assim: nós já temos o sim, um amém para todas as nossas promessas através de Jesus Cristo. Através de Jesus nós já temos o sim, através de Jesus nós já temos um amém. Quando você se depara diante de situação, como você reage? Qual que é o seu primeiro pensamento? Quando, se eu não estou enganado, quando os discípulos estavam ali com Jesus em João 9, Jesus, ele avista um cego de nascença. Os discípulos estavam tão na carne, estavam tão no bife, que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou, hein? Foi ele ou os pais dele? Sabe o que Jesus responde? Isso aqui é para a minha glória. Sabe o que eu quero te dizer? Quando uma coisa saiu fora do seu controle, quando você não tem mais, literalmente, quando você não tem mais controle, quando você está diante dessa situação, o que você pensa? Você pensa que isso é o fim? Você pensa que isso é um pecado? Ou você sente seu espírito que essa é uma porta que Deus está abrindo para Ele manifestar a glória dele na sua vida? Se você está diante de um problema nessa noite, glória a Deus, porque é disso que o Senhor precisa para você viver o milagre. Para nós vivermos um milagre, nós precisamos estar diante de uma situação complicada. Você precisa literalmente declarar o que Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser impossível, ok, mas para Deus nada é impossível. Eu quero te encorajar você nessa noite, a partir de hoje, todas as vezes que você estiver diante de um problema, algo que eu quero te dizer é: veja isso da perspectiva dos céus. Os discípulos estavam enxergando um cego e estavam procurando quem tinha pecado. Jesus estava vendo o cego e está dizendo: glória a Deus por mais um cego, eu vou fazer esse homem enxergar. Quando você se depara diante do... A gente aqui, algumas pessoas, a gente estava num casamento agora. Quando você está numa situação onde você está aconselhando um casal que está prestes a separar, qual que é o primeiro pensamento que você pensa? Nossa, cara, eu vou ter que acompanhar essa pessoa lá no cartório para divorciar. Ou você pensa: glória a Deus, esse é mais um casamento que Deus vai restaurar. Querido, sem ter uma mente renovada, você não é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha e a sua mente precisam ser renovadas, precisam ser transformadas. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, olha, a mente renovada, ela é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a mente renovada, ela não murmura. A mente renovada, ela crê no propósito de Deus. A mente renovada, ela crê que um problema
é tudo que Deus precisa para a manifestação da glória dele. Quero te encorajar, eu e você, nós estamos no propósito de Deus. E eu quero encerrar com isso. Nós precisamos crer no plano de Deus. Querido, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Talvez você não crê nisso, mas eu quero te dizer, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Olha o que Isaías 46, 9 e 10 diz. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá digo. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Querido, o que Deus falou está de pé. Deus falou, desde o tempo passado, desde quando o mundo é mundo, eu faço o que eu quero. Eu mudo o que eu quero. A palavra de Deus fala que Deus, Ele muda o tempo, as estações. Deus muda tudo. Deus para o tempo. Deus muda a estação. Se você olha para o céu e fala assim, hoje não vai chover. Se Deus quiser, chove sim. E pronto, acabou. Porque o que Ele falou está de pé. Às vezes nós perdemos essa perspectiva. Nós pensamos que Deus é mentiroso. Deixa eu te falar, Deus não é mentiroso. Deus, Ele é fiel para cumprir palavra por palavra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Jó 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó estava brigando com Deus, estava pensando que Deus não tinha todo o poder, mas a partir do momento que Jó, ele reconhece que Deus tem todo o poder, ele começa a ver a manifestação poderosa de Deus. Olha como Jó diz, Pai, agora eu sei que pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sobre o que você precisa dizer nessa noite, Deus, agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós precisamos crer nessa palavra, que o Senhor está nos chamando para sermos modeladores do nosso futuro. Eu quero te encorajar nessa noite. Você não é vítima da sociedade, você não é vítima dos seus pais, você não é vítima dos seus relacionamentos abusadores que você teve no passado. Você está numa rota que Deus está proporcionando para você vivenciar milagres. Eu não sei você, mas o meu coração está com muita expectativa daquilo que Deus quer fazer nessa noite, sabe? Eu sinto no meu espírito. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus. Como estão sentindo a presença de Deus aqui? Eu estou sentindo muita presença de Deus. Eu sinto no meu espírito, literalmente, que o Senhor está nos chamando nessa noite para nós reconhecermos aquilo que Ele é. Porque enquanto nós rendemos os nossos louvores, enquanto nós levantamos as nossas mãos, enquanto nós adoramos o Senhor, nós vamos poder experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não quero ficar discutindo com Deus, sabe? Porque discutir com Deus não vai me levar a lugar nenhum. Mas eu quero aprender a reconhecer quem Deus é na minha vida. Porque reconhecer quem Deus é vai sim me levar para um lugar onde eu vou começar a experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei aquilo que você já passou, não sei aquilo que você está vivendo, mas eu quero te encorajar você nessa noite. Como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Querido, se você está no propósito de Deus, se você está no propósito, o Senhor tem uma provisão para você. Se você deseja se alinhar com Deus, Deus tem um propósito para você, Deus tem uma direção para você, Deus tem uma provisão para você nessa noite. Glória a Deus, coloque em pé nessa noite. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas nessa noite.
Aumente o seu volume da sua voz nessa noite. Se você tem línguas, comece a orar em línguas nessa noite. Comece a dizer para o Senhor nessa noite: Pai, eu quero ter memórias na tua presença. Pai, eu quero experimentar demais o Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo nessa noite. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo nessa noite. Pai, eu sei, Pai Deus, que todos os seus planos vão ser cumpridos. Pai, eu te agradeço, porque nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Coloque a mão sobre o seu irmão nessa noite que está do seu lado. Comece a declarar que ele vai viver as promessas de Deus. Enquanto você ora para o seu irmão, o Senhor começa a te abençoar, o Senhor te começa a prosperar. Pai, nós cremos na tua palavra. Pai, nós cremos na tua presença. Pai, é chegado o tempo de avanço. Pai, é chegado o tempo, Pai, para nós vivermos as promessas de Deus. Pai, nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Pai, nós dizemos sim e amém para o teu propósito. Pai, nós dizemos sim e amém para aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Pai, nós dizemos sim e amém para tudo aquilo que vem do Senhor.